Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer mais uma pintura em paninho xadrez e dessa vez, olha, eu quero deixar assim bem preenchido o nosso tecido. Para isso, eu vou passar, olha, uma cavação. Para cada camada de tinta que eu passo, eu pego o meu grafite e vou passando ele novamente em cima do risquinho para não perder o risco, tá? Passei uma camada de branco, deixei secar. Agora, volto passando a minha segunda camada de branco. Olha só, vou encher todo o meu desenho com branco. Veja que ainda dá para aparecer o grafite, que ele não sumiu, porque eu vou sempre reforçando. Às vezes, passei o meu grafite outra vez para ficar bem visível o meu risco, principalmente para... Ainda dá para a gente ver a tonalidade do tecido por trás do nosso desenho. Aí na sua casa, se você quiser, você pode passar mais uma camada de branco, deixar secar de um dia para o outro e depois você volta fazendo a sua pintura, tá bom? Eu não vou colocar mais branco, já vou fazer a minha pintura definitiva em cima dessa base de 2 camadas de branco que passei sobre o meu tecido. Passei aí amarelo bebê, pincelzinho número 8, enchi tudo isso aí com amarelo bebê. Vou pegar um pouquinho de caramelo agora, vou colocar como sombra, olha só, por essa região aí, eu vou espalhar um pouquinho de caramelo. Colocou aí camadas, né, de tintas. Quando a gente vai colocando muita tinta, muitas camadas de tinta no nosso tecido, se a gente pega um pincel mais durinho, fica difícil da gente fazer essa pintura aí em cima, não é? Porque quando o pincel tá com o pelinho mais durinho, ele fica... Vou colocar um pouquinho de branco por aí como luminosidade. Veja que ainda... Violeta cobalto, só para essa região, viu? Onde tem o violeta. Eu vou puxando isso aí, eu não vou pintando. Eu vou passando branco, eu vou riscar de cobertura desse xadrez, então eu já vou fazer isso. Fazendo aí uma mancha, uma grande mancha, não é? Não tá definido os pelinhos, mas é deixado. Vai ficar fácil de você trabalhar isso aí, viu? Se bem em trabalhar com ele, o fato de eu estar usando o centro mesmo da orelhinha, um toquezinho de branco, já tá bom. Agora, a gente pega uma posturinha mal feita, né? Meu borradinho. Olha só, coloquei, aí acabou apagando essa bolinha, que agora eu só vou reforçar. E a parte de fora, gente, vamos fazer juntinhos para vocês verem, mas é bem tranquilo de ser feito. Essa orelhinha, ela é um pouquinho mais complicada, vai me dando um fundo, que quando eu venho com esse branco, ele já... Viu que é bem tranquilo de fazer? Ele vai deixando esses risquinhos em cima do seu desenho, tá? E vou continuar enchendo, preenchendo, ainda faz parte da pintura dessa orelhinha. Lado esquerdo para o lado direito. Aí, a gente coloca uma sombra, a parte direita, o lado direito, os risquinhos, eles descem.